Então, mais uma vez, no Enchei-vos. Né? Já sou figurinha batida, né? No Enchei-vos. Só um que eu estive só no coração. Oi? Comecei como diácono. Foi. Ou como seminarista. Fui como diácono. Pronto. E graças a Deus como padre. E muito bem realizado como padre. Meus amados, eu sei que vocês todos experimentaram desde cedo deste momento de preenchimento, ou até mesmo, podemos dizer, desse encher de Deus em tudo por meio do seu Espírito. Me foi dado um tema, e vocês podem anotar também, quem estiver anotando, né? Foi-me dado o tema sobre a efusão do Espírito Santo, né? O Pentecostes que reacende a caminhada. E nós vamos exatamente meditar sobre isso. Era para ser praticamente o último, né? O último tema, mas o padre tem mais 3 missas depois daqui. E somente cheio do Espírito Santo é que a gente tem a capacidade de aguentar. Porque já celebrei 2. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não aguentaria. Eu já teria dito assim, fiquem com a igreja que eu vou embora. Só aguenta a caminhada, só aguenta quem faz parte de Deus. Quem estiver cheio de Deus. Guardem isso. Só aguenta quem tiver Deus. Estiver em Deus, estiver Deus. Porque não é fácil servir ao Senhor. Mas o Espírito Santo, ele vem em auxílio à nossa fraqueza. E às vezes nos sentimos assim, fracos, na espiritualidade, na caminhada. E é preciso esse reacendimento dos dons do Espírito em nós. O que nós iremos meditar dentro daquilo que a doutrina da igreja nos ensina, a partir da realidade sacramental, no batismo do Espírito Santo, em que somos batizados, nos tornamos membros da igreja, nos tornamos homens novos, renovados. Morre o homem velho, nasce o homem novo por meio do Espírito. Nós temos esta capacidade de que, na nossa caminhada, precisemos de um reacendimento. Somos chamas acesas, mas a gente sabe muito bem que chega um determinado momento em que está lá a chama, e a gente sabe que a chama ela vai se apagando. Se ela não for renovada, não é? Ela se apaga. Quem vai fazer, como por exemplo, um churrasco, né? A maravilha, né? Um churrasco. E a gente está lá. O churrasqueiro vai lá, acende o fogo, bota a brasa, né? Acende, vai a brasa, porque só com brasa pode realmente assar a carne. E se ele não tiver o tempo todo ali, não é? Observando, aquelas brasas se apagam. Se ela não renovar, se você não renovar, vai se apagar. E é assim também em nós, a partir desta realidade espiritual. Se nós não alimentarmos, se nós não fortalecermos, não buscarmos os meios, se apaga. Nós sabemos que está lá, que é brasa, mas é uma brasa apagada. E o que é que cria? Quando a brasa está apagada, o que é que faz?
Ou a gente dá um sopro e a cinza sobe, ou ela não serve mais para nada. Meus irmãos, acordemos, diga ao seu irmão, acorde para Jesus. Isso não é hora de dormir, do Senhor. Deixe para dormir no Senhor daqui a pouco, tá? Com a efusão do Espírito Santo. Essa expressão do batismo no Espírito Santo é efusão do Espírito. É muito próprio da renovação carismática. Veio lá, quando surgiu a renovação carismática, isso também foi motivo até mesmo de muitos questionamentos. Porque alguns perguntavam, por que batismo no Espírito Santo, se o batismo só se batiza uma única vez? Não existe rebatismo. O que existe, de fato, é um reacendimento daquilo que o Senhor já nos garantiu, já nos fez. Chamas acesas para a igreja. Esse reacendimento acontece, né, por meio de uma experiência de fé, aonde eu me abro a esta graça do Espírito, aonde eu me permito. Então, um dos primeiros passos é você se permitir ser reacendido. Através da experiência do entregar-se inteiramente, do entregar-se a essa graça de Deus. O clamor, mas eu preciso estar pronto, não é? E interessante é que um dos pré-requisitos da renovação carismática para se tornar membro da renovação dentro de um grupo de oração era a experiência do batismo no Espírito Santo que acontecia após a experiência do seminário de vida no Espírito Santo, que é o que vocês estão vivendo. Então, para se tornar membro, eu preciso ter uma experiência profunda no Espírito. Para ver esta efusão, eu tenho que estar aberto a esta graça de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vem em auxílio a nós. Assim como veio em auxílio à sua igreja. O próprio Jesus já havia dito aos discípulos, recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Mas foi necessário também que houvesse o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Houve um batismo e houve um avivamento. Houve um renovo. E eles só tiveram condições. Vejam bem. Os discípulos só tiveram coragem, só tiveram condições de ir além depois que o Espírito de Deus inflamou sobre eles um novo vigor, um novo gosto, uma nova vontade de se abandonar, de se entregar, de dar a vida pela igreja, de dar a vida por Cristo. Será que nós estamos dispostos a isso? Você está disposto a isso? Gente, não é somente estar aqui no Enchei-vos, não. Desculpem dizer, o padre vai ter que ser curto e grosso. Quem me conhece, né, a comunidade conhece, sabe que o padre não tem papo na língua, ele fala. Não é somente estar aqui. E o depois daqui? O que eu vou viver, o que eu vou experimentar depois que eu recebi o avivamento, eu recebi a infusão do Espírito Santo, foi maravilhoso em adoração, mas eu volto para a minha casa para ser o quê? Para fazer o quê? Eu volto para a minha paróquia, eu volto para a minha comunidade para ser o quê? Nada. Chama apagada? Se não for para evangelizar, se não for para dar a vida pela igreja, não adianta. Se não for para servir, para se pôr a caminho, não adianta.
Eu sei que muitos estão cansados de caminhar. Até de estar junto com a igreja, decepcionado com a igreja. Eu coloquei isso muito forte no meu coração. Decepcionado com a igreja, principalmente nesse período de política, mas o padre não vai entrar nesse tema, não. Porque senão pega fogo mais ainda. E eu não quero mexer em ferida, não. Mas nesse tempo de política foi terrível. Quantas pessoas ficaram decepcionadas, quantas pessoas brigaram e disse, Deus, não há, o que é isso, por que isso, por que aquilo. Meus amados, quem não tiver o Espírito Santo não aguenta. Foge. Corre. E se for para correr, nem adianta viver isso daqui. Pode pegar a sua cadeirinha, sair e dizer assim, não, eu vou aqui, mas vá-se embora para casa. Porque não aguenta. Se não for para viver essa graça do batismo, desta efusão do Espírito Santo, não aguenta. Então, eu sei que eu fui batizado. Eu sei que eu recebi o Espírito Santo no dia em que minha mãe, meu pai, ou talvez já um pouco grandinho, ou talvez adulto, eu fui batizado. O nosso querido Dom Frei Raniero Catalamessa, no livro Ungidos pelo Espírito, diz que esse batismo nos ajuda a perceber o significado da realidade do batismo, a que eu fui chamado. Por que eu fui batizado? Primeiro, eu fui batizado para ter a vida nova. E segundo, essa vida eu tenho que estar a serviço de Deus. Está a serviço de Deus. E Raniero diz mais. No Espírito Santo, eu volto a seguir, a me sentir mais cristão. O Senhor reaviva esta chama. Eu tenho certeza que desde a manhã, quando vocês começaram, vocês sentiram vontade de seguir mais, de ser mais de Deus. Sim ou não? Se não foi, vamos quebrar isso agora, em nome de Jesus. Que o Senhor liberte você disso. Se vocês não experimentaram até agora, Ave Maria, o pobre dos cantores, o pobre dos pregadores. Deve ter um bloqueio muito grande. Eu acho que o Satanás botou uma muralha que não tem fim. Vamos quebrar essa muralha. Porque é preciso, meus irmãos, abrir-se a essa graça, a este reacendimento. Esse reacendimento, esse inflamar-se de novo. Quem deseja ser inflamado de novo? De novo. Eu vou dizer uma coisa bem nojentinha, mas é engraçado, né? Aquela feridinha que está lá, já sarando, né? Aí, de repente, ela começa a coçar ao redor. Aí você passa só o dedinho assim. Aí, de repente, você, puf, tira o cascão. Inflamou de novo. Aí lá vai você atrás de remédio, porque... né? É assim. Está lá. E é preciso mexer de novo. O batismo é assim. Quando eu estou esquecendo de ser cristão, quando eu estou esquecendo de ser igreja, quando eu estou esquecendo de ser discípulo do Senhor, eu tenho que reinflamar para entender que eu não posso parar. Que eu não posso estacionar.
que eu tenho que lutar. Então Deus vai inflamar de novo. Deus vai inflamar de novo. Agora tem uma coisa que muito nos enfraquece, e enfraquece o nosso batismo. E por isso nós necessitamos nos religar aos outros sacramentos, porque todos os sacramentos estão ligados, que é o pecado. Quando estamos no pecado, nós nos fechamos à graça. Quando estamos no pecado, aquilo que nós recebemos de Deus vai sendo bloqueado. Então, ou eu procuro um sacerdote para me confessar e eu poder ficar em estado de graça, ou eu não vou viver essa graça. Vocês estão compreendendo? O pecado impede a graça do batismo. Então, o que é que eu tenho que fazer para receber a graça? Estar em estado de graça, no meu batismo, estando reconciliado com Deus, para que o Senhor derrame a sua graça sobre mim. Então, vamos lá. Meus irmãos, abram aí a sua Bíblia em Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Já no finalzinho. É o último capítulo. Porque se não for acompanhado da fé, se no meu batismo eu não alimentar a minha fé, não existirá salvação. E a força do Espírito Santo vem para nos salvar. O Senhor nos quer salvos. O que diz? No capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será. Quem crê e for batizado será salvo. Você acredita no seu batismo? Hã? Será que acredita mesmo? Você acredita que é filho de Deus? E por que tanto bloqueio? Por que a gente põe tantos empecilhos se a gente acredita? O Senhor nos motiva a viver a fé do nosso batismo e que somos conduzidos pelo Espírito Santo. Porque o batismo nos dá essa certeza de que eu não mais pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço a Deus. Eu sou pertença de Deus. E eu quero viver para Deus. Eu quero me entregar a Deus. Eu quero me abandonar ao Senhor. O batismo esta efusão se trata de um novo Pentecostes. E esse novo Pentecostes só acontece se eu tiver fé. Se eu acreditar verdadeiramente no poder de Deus. Se eu acreditar que toda essa realidade que nós estamos vivendo aqui, aquilo que o diácono, não é? Agora, antes da pregação, o diácono nos fazia ter a experiência com o nosso anjo da guarda.
E eu tive uma experiência lindíssima ainda há pouco. O meu anjo da guarda era a coisa mais linda. Não sei de vocês, não sei que o meu era bonito. E eu sentia ele envolto em minhas costas e fazia assim. Por quê? Por causa dos ataques que eu viria a sofrer enquanto estivesse aqui nesta pregação, enquanto pudesse estar proclamando a palavra de Deus. Isso é uma questão de fé. E eu acredito, eu sei que o Senhor trouxe cada um aqui para viver o novo de Deus, para experimentar desta graça renovadora, deste novo Pentecoste na sua história, na sua vida. Não é por acaso, não foi porque fulano ou cicrano chamou. Não porque eu achei bonito, mas porque o Senhor quis. Foi o Senhor que te atraiu, foi o Senhor que te inquietou. E tem muita gente inquieta aqui. Muita gente inquieta. Querendo viver até mais. Esperando resposta. Alguns até questionando, dizendo assim, será que isso é verdade mesmo? Por isso, meus irmãos, o Papa Paulo VI diz, bebamos com alegria da abundância sóbria do Espírito. Ele falou isso num encontro, no primeiro encontro que ele teve com a renovação carismática. Bebamos com alegria da abundância sóbria do Espírito. Bebamos. O que é beber? É exatamente isso aqui. Que o copo do padre está vazio. Faz parte da pregação também, viu, minha gente? Né? Quer beber? Estou com sede? Quem que está com sede aqui? Eu estou. Pronto. É você o quê? Ai, que sede. Senhor, eu estou precisando desta água viva. E ainda bebe mais um pouquinho. Muito bem. Não foi suficiente, bota mais. E toma mais. Porque vamos experimentando desta alegria, desta abundância que o Espírito Santo nos envolve. E essa infusão entra no âmbito do que os doutores da igreja, os padres da igreja, vão chamar das graças iniciais. Nós necessitamos desta graça. E vivendo sobre esta graça, eu me torno uma igreja viva. A igreja só é viva por causa desta ação do Espírito de Deus. Eu só me torno a igreja viva quando o Espírito de Deus ele flui em mim. E eu faço transbordar esta graça. É como um poço vazio, que quando você enche, ou então cai uma grande chuva, e a chuva vai enchendo, e tem uma hora que ele transborda. Nós também somos esse, desculpe utilizar essa palavra, mas não é feia, mas um depósito da graça. Aonde Deus deposita esta graça e faz transbordar. Então deixemos que o Espírito de Deus nos ajude a sermos o quê? Fervorosos, de ter o fervor em nossa caminhada. E só seremos esse povo fervoroso, esses discípulos fervorosos, se o Espírito de Deus estiver constantemente sobre mim, nesse inflamar. E lembremos de uma coisa, o novo Pentecostes
acontece todos os dias. Não é só um momento, não. Ah, lá no grupo de oração, né, a gente faz um momento de efusão, pronto. Não é assim. Todos os dias, na intimidade, porque é um momento íntimo entre você e Deus. E quando eu me abro, que eu me entrego, que eu me lanço, o Espírito Santo desce sobre mim, reinflama a chama que estava apagada, essa chama que precisa de um sopro, de um novo vigor, que precisa queimar em mim. Nesse momento eu sinto esta graça de Deus, que me impulsiona a permanecer firme na fé e todos os dias professar esta fé. Não somente como comunidade, mas como igreja, como cristão. Tem uma frase de São Basílio. Cadê o irmão Basílio? Ah, não chegou ainda. Esses meninos estão demais. O irmão Basílio está por lá ainda. Mas ele está acompanhando? Tá, né? Ele está lembrando. Padre Fábio está lembrando de mim. São Basílio vai dizer: com solicitude, constância e com alegria, nós vivemos esta efusão. Nos abramos a esta graça, meus filhos. Nos abramos a esta vontade de Deus. O que Deus quer em nós é que sejamos chamas acesas na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, que não nega que é de Deus. Existem alguns ambientes em que parece que se você falar que é de Deus, que você serve a Deus, parece que o mundo desaba, né? O Satanás parece que se manifesta. Parece uns cão, né? Que começa ali a querer. Mas aquele que é de Deus, ele transparece isso. Ele mostra, ele testemunha. E somos chamados a este testemunho vivo na igreja. Não se rendam, não. Sejamos essa chama acesa.